Boa tarde, 40 meus amigos. a 42. São 4h48, dia 15, quarta-feira, maio. E nós vamos falar de nossa pequena dica hoje, rapidamente, em Mateus 10, 26, verso 40. Mateus 10, 40, 42. Jesus fala muito do verbo receber aqui, decomai, está na média, a ideia de receber para si mesmo, tá? Mas ele fala das pessoas que o representam. E eu já percebi que muitos daqueles que até são cristãos, quando percebe que você é um crente mesmo, às vezes não te recebe muito bem. Até mesmo os profetas da época não eram recebidos muito bem, porque eles eram diferentes do povo. Quem fala com Deus normalmente é diferente do povo. Para você entender, o profeta leva Deus ao povo. Ele ouve a voz de Deus e leva para o povo. O sacerdote, ele leva o povo a Deus. Ele ora a favor do povo para Deus. Ele leva o povo a Deus. E o rei administra. Jesus tem essas três qualificações: de sacerdote, profeta e rei. Tá? Mas o texto diz assim: quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo d'água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Eu fiquei muito impressionado com esse verbo receber. Eu estava vendo aqui uma frase do Winston Churchill, que foi primeiro-ministro do Reino Unido na época da Segunda Guerra, de 1940 a 1945. Apesar de que ele morreu no mesmo ano que eu nasci, 2 meses antes, em 24 de janeiro. Mas ele disse uma frase interessante, para ele que era um grande estadista, né, um político, uma pessoa que fez o Reino Unido passar bem, né, por cima de todos aqueles ataques. Ele diz o seguinte: vivemos com o que recebemos. Olha que interessante. Mas marcamos a vida com o que damos. Não é bonita essa frase? Vivemos com o que recebemos, mas marcamos a vida com o que damos. E aqui Jesus está falando o seguinte: se você receber a mim, você está recebendo o Deus que enviou, que me enviou. Percebeu? Receba Jesus na sua vida. Você só pode receber Jesus através da palavra, tá? Não adianta levantar a mão. Se você não ter essas palavras, esses mandamentos no teu coração, é a mesma coisa que nada, tá? Em segundo lugar, ele fala: quem recebe um profeta no caráter de profeta, a palavra que é profetês, né? E significa que você vai ter um caráter de profeta, né? No caráter de profeta, você receberá também esse caráter, esse galardão de profeta. E galardão aqui não tem nada a ver com pedra de cristal ou diamante lá no céu. Tem a ver com reconhecimento, como você recebe pela Câmara dos Vereadores, por exemplo, que você é um cidadão de tal cidade, né? Cidadão honorário. É só isso, mais nada. As pessoas te reconhecem como um doutor, te reconhece como um engenheiro, te reconhece como um reverendo. É só um pronome de tratamento aqui, mas você é pastor. E eu noto que as pessoas têm muita dificuldade de receber essas pessoas que estão na ponta da linha ali, fazendo a coisa acontecer, tá? E ele diz o seguinte, que quem recebe um justo, a palavra aqui é de Caios, não de Caios por si mesmo, mas de Caios, de quem o fez de Caios, um justificado por Deus, para receber galardão de justo, tá? E por fim ele fala: quem der de beber, e a palavra beber aqui, potizo, não precisa ser, pode ser um copo de água fria, uma gotinha, não importa, mas você deu aquela pequena força, você vai receber também o galardão disso, e jamais vai ser tirado isso de você. Você às vezes vê hoje esse método de evangelização é o método da nossa geração. Entendeu? Às vezes você fica atrás de 4 paredes, irmãos, e você simplesmente, eu já falei isso aqui uma vez, só estou repetindo, você é apenas uma plateia. E eu pergunto, a plateia daquela época de Jesus
entenderia esse texto da mesma forma como você entende agora, como você está ouvindo? Quando uma pessoa como eu aqui, como outros, chega para você e fala, olha, curte aí, compartilha, faz um comentário, que isso vai ajudar a monetizar. É porque a gente não depende do sistema. Quando você depende de um sistema, irmãos, olha, não adianta você falar, não é bem assim, é assim. Ou você bate continência para o sistema, ou você não ganha nada. Entendeu? E infelizmente, a Igreja de Jesus, em sua grande maioria, estou falando de todas, virou um sistema. E o sistema, ele acaba se tornando mais importante que a pessoa. Entre uma instituição e a pessoa, irmãos, eu dou mais valor à pessoa. A instituição não tem valor. Porque Jesus diz, mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Pega esses 3 pontos aqui, de Mateus 10, 40, 41 e 42. Vê se você recebe. Vê se você tem esse decomai. Se você realmente tem esse envolvimento com quem representa aquele que Jesus Cristo, aquele que profere a palavra, está na linha de ponta ali. Às vezes você dá muito valor a quem está à sua volta e que dá valor às coisas dessa terra, mas as coisas de que eu estou falando aqui são coisas invisíveis e são poucas pessoas que veem. Irmãos, não pense que é todo mundo que vai chegar lá, porque a Bíblia fala que muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos. Amém? Que Deus te abençoe, te dê um ótimo final de tarde e à noite também. Amém.